Soberano Deus, eterno Pai que está no céu, nessa hora, Senhor, eu te louvo e te agradeço, Pai, pela noite que tu nos concedeu, por esse dia tão lindo que tu nos concede, Pai. E nessa hora, Pai, nós te apresentamos esse devocional em nome de Jesus, que seja tudo para a glória de teu nome, Senhor. Te apresentamos os pedidos que foram feitos, Senhor amado, da Letícia, que o Senhor venha repará-la. Que seja tua vontade, tua cura sobre ela, Senhor. Tu és o Deus que troca medula, tu és o Deus que troca o sangue, tu és o Deus poderoso que continua sendo e sempre será o Deus de milagre. Te apresentamos o pedido também da Sueli, Senhor, e esqueci o nome, mas tu sabes, Senhor, o nome desta pessoa e tu vai de encontro, Pai, com a tua mão santa e saradora que tu possa passar, Senhor, sobre ele em nome de Jesus como um bálsamo suave, Senhor amado. Ó Senhor da glória, tu sabes das nossas necessidades. Nessa hora, Senhor, com a autoridade do nome de Jesus, eu repreendo todo o mal que queira recair sobre o teu povo aqui nesta terra, Senhor amado. Nos quatro cantos do mundo, que tu venha ver cada um, Senhor amado que a ti clama nesse momento, porque só tu sabe a necessidade. Senhor, sara a nossa nação. Senhor, sara o nosso país. Senhor, sara o universo, meu Pai. Onde estiver um filho teu, Pai, que tu venha reparar com a tua graça, compaixão e misericórdia. Pois só tu és Deus. E nós cremos nesse Deus poderoso que clamamos nesta manhã. Tu sabes, Senhor amado, de todas as nossas necessidades. E humildemente eu desço até a Ti, Pai. Que Tu venha reparar pelo nome que é sobre todos os nomes, que é o nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Oh, aleluia, grande Deus. Obrigada, meu Deus. Deus, eu coloco na Tua presença os meus filhos. Deus, salva os meus filhos, liberta os meus filhos. Deus, eles estão na promessa, meu Pai, eles estão encaixados na tua palavra. Que tu mesmo fala, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. E nessa hora eu clamo a ti, Senhor, de todo o meu coração. Salva, liberta os meus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, certo da vitória, já eu te louvo e te agradeço, meu Pai. Contempla cada filho de cada servo teu aqui nesse devocional. Vá de encontro, Senhor da glória. Em nome de Jesus, por piedade, por compaixão, por misericórdia, em nome de Jesus. Sei que a vida do teu filho está próxima. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas estamos, Senhor, aqui a esperar o teu filho amado. Nos ajuda, Senhor amado, nos capacita, Senhor, nos orienta, Senhor, por misericórdia, em nome de Jesus, eu te faço e te agradeço, meu Deus, certo da nossa vitória, olha o nosso universo, Senhor, tu criaste, Pai, então, olha, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Obrigada, meu Pai. Em nome de Jesus, amém, amém. Amém, Senhor. Então, é 2 Timóteo, capítulo 2, a prática da oração por todos os homens, um só mediador. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos na tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens,
Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em todos oportunos, em tempos oportunos. Para isso, fui designado pregador e apóstolo. Afirma a verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade, da mesma sorte que as mulheres em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não como cabeleira frisada e com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação, com bom senso. Amém. Essa palavra aqui, ela traz várias lembranças aqui, vários pontos, né, fortes aqui, né? Acho que a primeira parte aqui fala justamente sobre, né, a questão da oração, da súplica, de estarmos reconhecendo, né, nossos posicionamentos e a questão da oração aqui, né? Então, Paulo já começa aqui, ó, antes de tudo, né? Pois exorto que use a prática de súplicas, oração e intercessão, né? Ações de graças em favor de todos os homens, né? Então, aqui, vem falando sobre a prática da oração, né? E ele fala também algo sobre, muitas vezes nós oramos sempre pensando no nosso próprio umbigo, né? Pensando na gente, né? Nos nossos familiares, né? Nos nossos amigos, nas pessoas que estão próximas da gente, né? Que a gente tem uma relação, um relacionamento. E Paulo vem falar aqui, ó, que é para, né, que a gente ore, que a gente suplique por todos os homens, né? Por todos os homens, independente de a gente estar conhecendo ou não, de a gente conhecer ou não, inclusive os nossos inimigos, né? A Bíblia fala sobre isso também, né? Que a gente ore, né, para os nossos inimigos. É importante a gente lembrar que às vezes a gente, as pessoas praticam, né, nós praticamos coisas ruins, né? Ou fazemos alguma, né, o pecado. Mas a nossa luta, ela não é contra o homem, né? Ela não é contra o homem, né? Então a gente tem que orar, sim, orar por nós, orar pelas pessoas que às vezes estão fazendo, né? Pedir revelação para que as pessoas possam enxergar a verdade, né? Para que a gente possa enxergar a verdade, né? E nos realinharmos, né? Realinharmos o nosso caráter, né? E ele fala aqui para orar em favor dos reis, né? E de todos os que acham investidos de autoridade, né? Todos os que se acham investidos de autoridade, né? Então, que a gente olha para essas pessoas, ó, para que vivamos vida tranquila e mansa, né? Com toda piedade e respeito. Então, a gente às vezes vê uma autoridade tomada pelo poder, né? Uma autoridade tomada por né, por ganância, tomada por vaidade, e que a gente não ore apenas pela autoridade que a gente vê que tem a presença de Deus ali, mas que ore também pela, né, pela autoridade que está desviada também, né? Outro dia a gente estava discutindo sobre a questão de autoridade, né? E o pastor que estava dando aula falou justamente sobre essa questão da autoridade, né? Três coisas que a gente pode fazer em relação a uma autoridade quando a gente não concorda com ela, né? Bom, primeira coisa, primeira é a oração, né? Então que a gente ore, né?
Então, Paulo vem e fala aqui, né, a prática de súplicas, oração e intercessão, né? Ações de graça. A oração, a segunda é a exortação, né? Então, você, quando tiver oportunidade, você exortar, né, essa autoridade, né? E que ela seja feita sem prazer, né? E, e não seja feita pela nossa, tomada pela nossa vaidade, né? Você vai lá exortar uma autoridade, mas você se sente bem com aquilo. Se você se sente bem com aquilo, tá errado, né? Então, aquela autoridade, ela precisa ser exortada, mas você não pode sentir satisfação em fazer aquilo, né? Você tem que exortar para crescimento, né? Para que exista um realinhamento, né? E muitas vezes até essa autoridade, essa exortação pode custar a própria vida, né? Como aconteceu em muitas épocas, né? E a Bíblia descreve em alguns momentos, né? Onde às vezes a pessoa que está ali servindo ao rei e ela exorta o rei porque precisa ser exortado, porque o rei às vezes está, né, sendo tomado por vaidade, e o rei às vezes vai lá e fala, manda matar, né? Não interessa. Então, às vezes até custa a própria vida, né? Então, é um ato de coragem, né? Não é algo fácil, né? Às vezes a gente vê em tantos governos, ditadores, né? Tantas situações difíceis que realmente é desafiador. E uma terceira atitude, que nem sempre todo mundo, né, tem a oportunidade de fazer isso, é você sair daquele lugar, né? Você sair daquela, né, sobre aquele domínio, né? Seja político, seja religioso, né? Seja dentro de uma empresa onde você tem um chefe que está desalinhado, o caráter dele não é adequado, né? E que você não se sente bem, você, né, ter a liberdade. Graças a Deus, muitos de nós temos a liberdade, né, de saída até do próprio país, né? De migrar para um outro país, né? E às vezes não concorda com o governo, né? Mas que a gente use da oração e da exortação, né? No privado, né? Principalmente, né? Quando a gente tem a oportunidade de poder expor o que a gente acha, né? Para que traga reflexão para essas autoridades. Então, aqui, ó, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Um pouquinho ele fala, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, né? Todos que se acham investidos de autoridade, que a gente possa, né, trazer, trazer luz, trazer luz para essas pessoas. E para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, né? Então, o propósito de Deus é esse, né? Que nós possamos ir para a luz, né? Encontrar a luz, né? E, e para que isso aconteça, né? É, nós precisamos chegar ao pleno conhecimento da verdade, porque só a verdade traz realmente a humilhação, né? A nossa auto-humilhação em relação a Deus, né? Onde a gente pode realmente entender as nossas fraquezas, os nossos erros, reconhecer, né? Perante a Deus, né? Muitas vezes também é, nos leva a reconhecer também as nossas fraquezas em relação aos homens, né? Porque quando nós reconhecemos as nossas fraquezas em relação a Deus, revelações são feitas, né? Através da verdade, e nós devemos também, né? Chegar a um irmão, chegar a outra pessoa, né? E, e reconhecer, né? Pedir desculpa, né? Nos trazer paz, né? Trazer paz e tocar o coração do outro também, porque muitas vezes quando a gente pede perdão, quando a gente reconhece as nossas falhas, a gente abre portas para que o outro também possa se abrir, né? E reconhecer as verdades também, né? Porque nem sempre o erro é de um lado só, né? Geralmente as falhas são mútuas, né? E,
Mas a humildade, né? A humildade traz a tranquilidade, traz a paz, traz a, a salvação, né? Salvação. Então, a qual Deus, estou falando aqui, né? Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos, né? Então, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E aqui, quando a gente fala que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, né? Aí a gente volta lendo lá, ó, aqui, ó, cadê? Né? Se com tua boca, né, confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, né? E aí eu falei, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, né? A verdade que é Cristo, né? Que veio aqui para mediar, que vai vir aqui logo já no próximo versículo aqui, né? Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. E aqui a gente sabe, né? Porque Cristo, quando Adão pecou, né? Adão e Eva pecou, a gente precisou ter a expiação, né? Não precisava matar os animais, que através do sangue de um animal inocente, né? Através do inocente é onde a gente conseguia se aproximar de Deus, né? E não porque Deus não queria que a gente se aproximasse dele, é porque Deus é tão puro, que o nosso pecado teria que ser escondido para que a gente pudesse se aproximar dele novamente. E isso permaneceu até a vinda de Jesus, né? Até a vinda de Jesus, até a partida de Jesus, na verdade, né? Até a crucificação de Jesus. Teve que acontecer dessa forma, né? Então, os animais tinham que continuar sendo espiados, né? A expiação teve que continuar acontecendo. O tabernáculo mesmo, né? A gente via lá, né, o tabernáculo, onde os animais, os mais belos, eram sacrificados, o sangue dele, né, servia para expiação. As pessoas, o sumo sacerdote, para entrar, ele chegava a passar sangue para poder entrar no tabernáculo, justamente para expiar, né, o pecado, para que ele pudesse estar na presença de Deus, né? E Jesus Cristo, ele foi o mediador, ele foi o que trouxe, né, a pacificação entre a humanidade e Deus, né? Então ele veio e fez essa expiação, porque ele era o mais puro, né? Ele era o homem, né? E como o homem não conseguia, né, ser livre do pecado, então Deus desceu ele mesmo, né? Através de Jesus se fazendo homem, né? E, e pagou, né, os nossos pecados, né? Através da crucificação. Então, Jesus Cristo, inocente, né, pagou por todos os nossos pecados. E foi justamente ali onde Cristo fala, né, Deus, né, me livre desse cálice, né, que não porque Jesus não queria cumprir a missão dele, mas porque Jesus não queria ficar longe de Deus, né, porque o pecado que ele ia estar assumindo, carregando ali, era tão intenso, que era ele não conseguia mais ficar perto de Deus, né? Então, para ele foi a primeira vez, né, na história onde Jesus se afastou de Deus, né? Que foi naquela hora da crucificação onde ele recebeu todos os pecados da humanidade e ele se afastou de Deus naquele momento. Mas logo depois do último suspiro, né? Ele nós alcançamos essa vitória maravilhosa, né? Jesus, né, subiu aos céus, né? Desceu, pegou a chave, né? E E por tudo que Jesus fez, ele trouxe, ele reconciliou Deus com Adão, né? E Adão, a gente pode enxergar Adão como humanidade, né? Então ele reconciliou Deus com a humanidade. Então, portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto, fui designado pregador e apóstolo. Afirma a verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. E aí Paulo vem e fala, né, que essa, né,
essa questão da evangelização, né, de falar sobre Jesus, sobre, né, porque isso é uma questão que tem muitas pessoas que não conhecem ainda, pessoas que são cristãs que não conhecem. Eu frequentei a Igreja Católica durante muitos anos, e não por ser Igreja Católica não, mas eu imagino que muitas outras igrejas talvez tenham tenha um irmão ou alguém que é evangélico, que tem o conhecimento da palavra, mas sempre tem alguém dentro da família que não quer ouvir, né? Não tem o conhecimento, está afastado, né? E tem dificuldade de entender. Então, sempre que a gente tiver uma oportunidade, né? Uma oportunidade que não seja forçando, né? Uma oportunidade onde despertar a curiosidade do outro, né? Que a gente possa estar pregando e falando sobre Jesus, falando sobre a história da expiação, falando sobre Paulo, sobre Saulo, sobre, né, evangelizando realmente, né, que a pessoa possa ter entendimento, né, dos acontecimentos. E aqui Paulo fala, né, ó, para isso foi designado pregador e apóstolo, né, afirmo a verdade, não minto, né, mestre dos gentios na fé e na verdade. E aí Paulo vem falando aqui novamente, né, que a gente tem visto, porque Jesus veio para todos, ele não veio só para os judeus, né? Ele veio para todas as pessoas, né? E, e assim, quem melhor do que Paulo, né? Que era um perseguidor de cristãos, né? Que era um judeu, né? Assíduo, conhecedor da palavra, né? Para assumir esse papel, né? De pregador e apóstolo, né? Para levar a palavra a todos, né? Se fosse um gentil fazendo isso, né? Os judeus teriam mais resistência ainda, né? Então foi selecionado alguém entre eles, muito importante entre os judeus, para fazer isso, para que tivesse o respeito deles, né? E muitos judeus pudessem ser convertidos também. Aqui no finalzinho, estamos no 8 aqui, ó. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres em traje. Então ele fala aqui, né, que os homens, né, orem, né, sem ira, sem animosidade, né, que a gente traga paz nos nossos corações, né, que a gente traga tranquilidade, nos afaste da ira, porque a ira, a raiva nos afasta de Deus, né, então que a gente possa ter essa tranquilidade, né, ter buscar sempre a paz. Sempre quando a gente sai do caminho, a gente lembrar de quem realmente é maior, né, na nossa vida e que a gente possa estar alinhado com Cristo, né, a todo instante. Levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, né? Não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso, né? Porém com boas obras, como é o próprio as mulheres que professam ser piedosas. Aqui a gente faz essa leitura, né? E a gente vê que o mundo está tão Bom, distante hoje em dia, né? vocês que Fala, rapidinho, Pedro. eu posso fazer a leitura Pode desse sim. versículo 9 e 10 na minha tradução e você faz o seu comentário? Sim, Pedro. Ó, da mesma forma, quero que as mulheres, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. Eu acho que a minha tradução é um pouco mais fácil para a galera que está ouvindo. Obrigado. É, porque aqui fala cabeleira frisada, né? Né? Ele fala tranças, né? Mas a gente vê a questão da importância, né? Que a mulher possa se posicionar corretamente, né? Porque hoje a gente vive numa sociedade que traz valores tão distorcidos, né? Às vezes, né?
E não só a mulher, como o próprio homem também, né? A questão da vaidade, do orgulho, né? Então, que a gente possa se policiar, né? Que a gente possa se policiar realmente e entender o que que é realmente importante, né? A questão do exemplo, né? A questão do nosso modelo, né? Aqui na frente fala um pouquinho sobre isso de novo. A mulher aprenda em silêncio, com toda submissão, e não permitindo que a mulher ensine, não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Aqui, quando a gente lê essa parte, a gente faz uma referência aqui no meu, nas minhas notas. Coríntios, deixa eu pegar aqui para a gente. Ele, ele vem aqui para baixo. Eu não grifei aqui. Mas é lá na parte onde as mulheres dentro da igreja estavam fazendo confusão, né? Elas ficavam falando e começavam a criar confusão no meio do culto. Então eu vou ler esse trecho tudo aqui, ó. Ó, a necessidade de ordem no culto. Lá em Coríntios, 1 Coríntios 15, versículo 28, 26. Que 1 fazer, Coríntios, pois, irmãos? Oi? 1 Coríntios 15. 15, 26, né? Então, a necessidade de ordem no culto. Então, Paulo vem falando aqui que as mulheres, ele não quer que as mulheres, quer que as mulheres fiquem em silêncio, porque naquela época, as mulheres estavam causando muita confusão dentro da igreja. Então, assim, ó, que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunir, um tem salmo, outro doutrina. Esse traz revelação, aquele outro língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que dois, ou mais do que dois, ou quando muitos, três. E isso sucessivamente. E haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus, né? E a gente vê aí, ó, mais uma lembrança aqui, né, de tantas pessoas que às vezes entram na igreja, às vezes o pastor tá lá, o culto tá acontecendo, né, e a pessoa tá conversando, tá no celular, tá distraída, né? Que a gente possa realmente, a pastora trouxe, na aula esses dias algo tão importante para o Espírito Santo, né, o respeito com o Espírito Santo. Porque muitas vezes a gente está conversando, imagina a gente está conversando com um amigo e o amigo está no celular, escrevendo alguma coisa, vendo na mídia social, e você está conversando e a pessoa está ali, ó, né? E você está conversando com a pessoa, né, perguntando coisas, a pessoa está falando com você, mas ela está ali no celular, né? Então que a gente não seja, não faça o mesmo com o Espírito Santo. Quando a gente, né, que a gente possa parar e dar tempo para ele, né, para fazer a comunhão com ele, para se dedicar a ele, né? Não viva a nossa vida, né, atribuído com nosso ativismo, fazendo, 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 e não parando para orar, não parando para dar a atenção que a gente precisa, né? Sueli, você quer comentar alguma coisa? A senhora levantou a mão? Sim. Pode E falar, querido. também tem um detalhe que Timóteo estava em Éfeso. Éfeso era as mulheres iam toda enfeitada, mais para humilhar as outras que não podiam se vestir daquela maneira. E as mulheres sentiam menos as outras que não podiam, né? Então ele fez essa carta direcionada a Timóteo, porque ele era da igreja de Éfeso. Então, assim, lógico que eu concordo com a sua colocação a respeito de hoje em dia. O povo está tudo no celular, com desculpa de estar lendo a Bíblia junto com o pastor e está ali respondendo mensagem, está ali na sua mídia social. Então, eu concordo, você fez uma colocação excelente, trazendo para o dia de hoje, né? Que é como que as pessoas estão hoje em dia. Naquela época, as mulheres enfeitavam aqueles cabelos de todo jeito, que as mulheres que tinham condições. Então, as que não tinham se sentiam humilhadas, porque eu tive estudando sobre isso, né? E foi uma das coisas. E você trazer para o mundo de hoje é muito importante, que realmente é isso aí. E eu vejo também, irmão, hoje em dia tem muitos cristãos que estão tão preocupados, continua a mesma coisa. Eu li tudo e falei, gente, o mundo continua o mesmo. As pessoas não mudam.
As pessoas não mudam. Tem gente que vai para a igreja e o pensamento dele está longe daquilo que o pastor está ali pregando. E tem pessoas que estão na igreja, estão até no púlpito, mas eles não estão com aquela comunhão, com aquele desejo verdadeiro, genuíno de servir ao Senhor. Eu vejo nós aqui, nós não somos melhores que ninguém, mas nós aqui estamos com desejo genuíno de ouvir a voz de Deus, de sentir a presença de Deus. E era isso aqui que tinha que estar no corpo da igreja. E, infelizmente, não é o que eu vejo assim dentro das igrejas às vezes. Eu não sei se, porque na hora que eu li esse capítulo, eu coloquei um monte de interrogação. Eu coloquei várias interrogações e falei, epa, como que é isso aqui? Aí eu fui ler mais, entender mais, e verdadeiramente o Paulo fala, temos que se vestir com ordem e decência. E verdadeiramente também ele fala que as mulheres não devem, né, tomar o lugar do homem. É igual ontem, eu estava aconselhando uma cliente e ela falou: ai, mas meu marido, é só a opinião dele que vale. Aí eu estava conversando com ela sobre isso. Então, a gente saber é, como conversar, como se comportar. Porque, infelizmente, tem muitas mulheres hoje em dia que realmente deixa a desejar igual na época de Timóteo. Eu não sei se deu para mim expressar bem, porque é um tema bem polêmico, é um tema bem delicado de falar, por isso que eu entrei para falar, preciso dirigir 1h30, e eu entrei para falar, falei, deixa uma mulher falar, porque é um tema bem polêmico, até para mim é polêmico. É isso aí, gente. Eu Obrigado, também Fê. queria falar. É, igual ontem eu fui na igreja e eu tô indo lá nessa igreja não tem muito tempo. Também eu visitei uma outra porque eu estava em transição de igreja agora. Então tinha duas para me escolher. E eu tô ficando nessa que era mais perto. Mas toda vez que eu chego lá, na hora do louvor eu me sinto incomodada. Na hora da palavra eu sinto paz. Então ainda não sei o que fazer. Mas o que me incomoda lá no louvor talvez seja como eu fui criada e como eu vejo as coisas. Então, tem menino e menina no louvor. Só que as meninas até estão se vestindo bem, que não tira sua paz na hora de louvar. Mas os meninos, um especificamente, ele vai tão todo apertado, sabe? Porque às vezes falamos só das mulheres se vestindo. Mas ele vai apertado de cima e embaixo, coloca aquelas calças a vácuo, sabe? E daí uma blusa apertada. E vai lá e ele fica se mexendo, pulando muito. Me incomoda muito. Não sei se incomoda toda a igreja, mas para mim, não é só a mulher que tem que se vestir decentemente. O homem também, entendeu? E ele, por estar lá na frente, ser um levita, todo mundo tá vendo ele. Então ele tinha que ter mais exemplo. Então, nesse caso, ele falou para as mulheres, mas hoje eu acredito que naquela época os homens vestiam decente, entende? Mas hoje os homens não estão mais vestindo decente, não coloco todo mundo, porque a maioria sim. Mas uma pessoa que está no louvor, igual o Fábio falou, uma autoridade podia chegar nessa pessoa, porque lá ele é um levita, ele tem uma autoridade. Então, alguém tinha que avisar aquela pessoa que não está sendo conveniente, entendeu? Então, toda vez que eu vou lá, eu falo, tomara que o louvor hoje ele não esteja. Ele me incomoda. Mas aí ele tá. É incrível, entendeu? Mas eu citei ele e também o que eu queria falar das mulheres. O hoje, quando eu era daquela igreja do meu pai, que eu era criança, eu não entendia, e hoje, lendo isso aqui, estudando as cartas de Paulo, tem me mostrado tanto, sabe? Eu sei que nenhuma igreja é perfeita, mas lá eles parecem que colocaram tudo as cartas de Paulo em funcionamento. E eu só vejo hoje, quando eles separaram as mulheres têm que se vestir indecente, elas cobrem a cabeça com um véu, que até hoje não entendi ainda o porquê.
mas vou descobrir igual estou descobrindo todas as coisas lendo a carta de Paulo, né? Então, não sei se tem a ver com o adornamento na cabeça, entendeu? E aí elas usam o véu para tampar, mas o fato de eles sentarem separados faz eles terem mais comunhão. Igual ontem, a palavra era excelente que o pastor estava trazendo. Ele estava trazendo a palavra de generosidade, mas não só na área de dinheiro, igual geralmente a gente vê. Ele estava trazendo em todas as áreas. A palavra foi assim, sensacional, tocou totalmente, sabe, em mim, e acredito que em muitas pessoas fez diferença na minha vida. E tinha um casal do meu lado que eles não paravam de conversar, de se abraçar, de se pegar ali do lado, dentro da igreja. Entendeu? Então, isso. E a menina, a senhora, a pessoa também, ficava no celular, como o Fábio falou. Incomoda tanto quem está do lado, porque ontem eu queria tanto me concentrar no que o pastor estava falando, mas cada movimento que eles faziam do meu lado e ainda, tipo assim, batia em mim, assim, fazendo, me incomodava, me tirava a minha concentração, sabe? Então, hoje, realmente, as igrejas estão muito diferente, precisa de uma autoridade, precisa às vezes até de uma, sei lá, alguém que desse regras para você estar numa igreja, mas se você fizesse isso, não ia ter pessoas lá. Mas realmente quem vai lá para ouvir a palavra se incomoda com essas coisas, com a pessoa toda hora no celular do seu lado, toda hora movimentando, sabe? Eu só queria falar isso porque eu não sei por quê. Eita, eita, Deixa eu dar um ele comentário só sobre isso. Você quis falar para despojar. Despojar é a melhor maneira da gente se libertar de algo que está incomodando. E você fazendo isso no nosso meio, você está despojando aquilo que te incomoda. E eu vou te falar como experiência: se a gente for deixar as igrejas por cada coisa que a gente vê que nos incomoda, nós não vamos ficar em lugar nenhum. O que nós temos que fazer é mudar a direção do banco e na hora do louvor, assim, coisas que já passaram comigo, tá? Na hora do louvor, não olha para ele, olha para outro lugar, porque o inimigo está fazendo, você só enxergar ele. Então, tenta desviar o olhar para o outro lado. É igual, por exemplo, eu não gosto de fumaça, odeio fumaça dentro de igreja. E a igreja que eu vou, o filho da pastora adora fumaça. Aí, o que eu faço? Eu ficava perto do público, que eu gosto de ficar perto, na frente, para nada tirar minha atenção. Eu troquei de lugar, porque eu não vou trocar a igreja, porque eu gosto mais do pastor e da pastora. Eu fui e troquei de lugar. Mas, às vezes, nós nunca vamos encontrar uma igreja perfeita. Nunca, nunca. Nessa terra nós não vamos encontrar. E vamos ficar de galho em galho. E a nossa cura só vai vir quando enfrentarmos essas dificuldades que a gente tem. A hora que a gente conseguir enfrentar, aí a gente recebe a cura. Você vai olhar para aquele irmão e nem aquilo não vai te incomodar. Ora para ele, pede a Deus para tirar esse incômodo e não deixa de assistir e ouvir a palavra que tanto te edifica. Porque o importante é a edificação que você recebeu da palavra do pastor e não a roupa dele. Eu sei que isso mexe porque mexe comigo, depende do temperamento. Com certeza seu temperamento é bem parecido com o meu, que eu sou colérica e tenho TDAH. Então essas coisas me incomodam também. Só que eu estou aprendendo a conviver com isso dessa maneira que eu falei. Espero ter contribuído. Desculpa, gente, estou descendo com bolsa, aí fiquei cansada. Eu espero ter contribuído. De todo amor e coração, irmã. Obrigado, Sueli. Obrigado, Ruth. Eu acho que é um grande desafio realmente, né? Como a senhora falou, dona Ruth, nós às vezes sentimos incômodos, né, em diversas situações, né? E eu acho que um grande desafio é a gente poder utilizar a palavra como guia, né? Para
aprender a lidar com determinados momentos, né? Com determinadas situações. E muitas vezes a gente não sabe como lidar, né? E a gente tem que pedir orientação do Espírito Santo mesmo, né? Pai, me ajuda, me guia, o que eu faço, né? Porque isso aqui está me incomodando e, e eu não estou tendo domínio sobre isso. Eu preciso de você, né? Eu dependo de você para lidar com a situação, né? Como essa situação aí, por exemplo, através da palavra, a gente vê aqui da exortação, né? Da autoridade, né? Então, quando tiver uma oportunidade de estar com esse rapaz, de repente, falar, olha, posso te dar um feedback, né? Eu não acho, né, que seja adequado, e aí você pode até, com humildade, fazer uma referência à própria palavra, né? Que assim como as mulheres também, os homens também são responsáveis, né? Porque isso talvez não seja do agrado de Deus, e como me incomoda, pode Irmão, deixa eu incomodar só te outras falar. pessoas Hoje em também. dia, ninguém quer conselho de ninguém. Se ele se veste daquele jeito, a única coisa que podemos fazer é orar e trocar o lugar que a gente senta e não olhar. Eu estou te falando porque, olha, são 59 anos de idade e muita experiência com igreja. Porque senão a gente não fica em igreja nenhuma. É a mesma coisa. Se alguém chegar para mim e falar da minha roupa, eu não vou gostar. Então, se eu olhar para outra pessoa, é a única maneira que nós temos de se curar é olhar para Jesus e pegar a essência da palavra de Deus. É a única maneira. Eu estou falando de experiência minha como cristã, que eu tenho me colocado na presença de Deus para me subir de nível no mundo espiritual. E para a gente subir de nível, a única maneira é nós não olharmos nem para a direita e nem para a esquerda, olhar só para Jesus. É fácil? Não, mas é um treinamento que a gente faz mental, porque cada um tem o direito de viver a vida dele e nós temos o direito de orar, como está falando ali, você leu no segundo capítulo, ali no primeiro versículo, o segundo, não sei, onde fala, tem vários tipos de oração, a oração intercessória, a oração, é... ai, tá tudo anotado lá, tem vários tipos de oração. Então, o que que nós temos que fazer? Dobra o joelho, vai orar. Agora, chamar a atenção do outro, eu falo como cristã e psicanalista, pelas todas as pessoas que eu já atendi e vejo. Ela chegar e falar, vai ter conflito. E para não ter conflito, é melhor orar e deixar Deus trabalhar. É Deus que trabalha no ser humano. É igual quando eu vou atender uma pessoa, eu falo: eu não curo ninguém. A cura está dentro de você. A chave está dentro de você. Você quer ser curada? Então eu vou te dar as ferramentas para você usar a chave que está dentro de você e você ser curada. Mas eu não curo ninguém. Então é isso. Eu já aprendi na psicanálise que o problema está em nós. O problema não está no outro. Quando nós descobrimos que o problema está em nós, que aquilo ali nos incomoda, mas não incomoda ele, aí a gente vai buscar a nossa cura interior. Senhor, eu não quero olhar para aquele rapaz e ele me incomodar mais. Mas se ele não está decente diante do Senhor, que o Senhor faça uma obra na vida dele. É a única maneira de termos paz com os irmãos. A minha opinião, de toda a experiência que eu já tenho passado e a pessoas que eu atendo na psicanálise. Irmã, o que eu queria dizer, quando eu disse, é igual que eu falei, eu tenho crenças de quando criança que eu aprendi o correto. Hoje, quando eu vejo o errado, que para mim é errado porque eu aprendi o correto diferente, se torna para mim dificultoso. Mas sim, tenho lutado para passar. Mas como nós estávamos falando num todo, então, eu estava dizendo por causa de um todo. Eu sei estar lá e me concentrar, mas eu falo que é dificultoso por causa da crença que eu cresci. E eu cresci até os meus 15 anos, pensando que homem veste de um jeito, mulher veste de outro, que as coisas não ficam aparecendo, que você tem que dar testemunho de quem você é. Você está falando que você é um filho de Deus. Um filho de Deus, ele é diferente quando você olha para ele, você sabe que ele é. E eu olhando para aquele menino, eu não vejo ele diferente de quem está lá no mundo, lá fora, na sensualidade.
entendeu? Então, além de dele estar na sensualidade, ele está na frente da igreja. E como eu, tem outras pessoas lá dentro. E até as que não são como eu, que são sensuais, que foram lá para dentro para mudar a vida, vai ver que lá não tem mudança por causa dele. Você entende? Isso que eu estava tentando dizer. O que ele me incomoda não é comigo, é o que ele está fazendo com a igreja. Isso é que me incomoda, porque ali dentro eu sei me ver e tirar o olho dele, como a senhora falou, mas ainda me incomoda, porque quando eu estou lá louvando e vendo ele, eu falo, Senhor, todo mundo está vendo o que eu estou vendo, ou talvez não. Mas os que estão vendo também estão saindo da concentração de estar ali na presença do Senhor, entendeu? Então, isso me incomoda, não me incomoda só de pensar em mim, mas nos que estão lá dentro. E as pessoas ao meu lado, que eu falei, é ruim você estar sentado de um lado. Eu já tinha mudado, porque do outro lado que eu estava, tinha uma senhora com duas crianças. Lá tem um lugar de você deixar as crianças, mas ela não deixou, e as crianças não deixavam ela em paz. E essas coisas assim, porque eu aprendi em igreja que a gente deixa as crianças e tá tudo bem, porque quando eu era criança, meu pai levava a gente não tinha salinha, tinha que ficar dentro da igreja. E as crianças, e o culto era de noite, e às vezes a gente dormia. Se chegasse em casa e tivesse dormido, ele perguntava para minha mãe não mentia, porque ela não sabia fazer isso. E foi que eu cresci sabendo que não se pode mentir. Então a gente apanhava, a gente ficava de castigo, se dormia, tinha que falar para ele onde foi a palavra, como foi a palavra, para ele ter certeza que você ficou acordado, entendeu? Então, assim, eu fui crescido muito diferente. Então, hoje, quando eu chego na igreja que nós tem hoje em dia, porque eu decidi não ficar na mesma que meu pai me instruiu, porque na época eu não gostava de ir lá e achava muito diferente, igual eu falei, agora que estamos lendo aqui as cartas de Paulo, eu identifico eles demais, entendeu? Porque eu vejo que eles fizeram o que Paulo pedia, eles colocaram como doutrina lá, e eles são assim. Eu não estou falando que eles é certo nem que eles é errado, mas eles ainda vivem no passado. Eles não aceitam a modernidade, entendeu? Então, era isso que eu estava querendo dizer, eu estava querendo trazer isso. Agora, essas coisas vão existir sim. Em todas as igrejas nós vamos ver coisas que não vão nos agradar, e nós, com a nossa mentalidade, nós vamos ter que sair de, da nossa mente, tirar da nossa mente e ficar, porque, igual a senhora falou, toda igreja vai ter problema. Sim, toda vai. Toda vai ter coisas que nós não vai nos agradar, mas de tudo nós temos que pegar o que é melhor. Eu tenho pegado o que é melhor, mas, mas era isso que eu queria falar quando eu tentei falar. Talvez não me expressei tão bem, às vezes não consigo me expressar como gostaria, mas estou me esforçando e vou chegar lá. Irmã, você está de parabéns. Você está de parabéns. Você despojou sua alma. Isso é muito importante. É para isso que eu acho que existe o devocional, para a gente despojar a alma. Aqui eu acho, perdão, irmão, mas eu acho que não tem ninguém certo e errado. Nós estamos aqui em união, servindo ao Senhor. Temos que despojar aquilo que está dentro da nossa alma. E também tem a ver com crença limitante, como nós fomos criados. Eu te falei, eu também penso igual você. Para mim também é difícil, entendeu? Mas aqui, irmã, não tem ninguém melhor que ninguém, não. Eu, pelo menos, eu acho. Porque quando nós estamos juntos na obra do Senhor, nós somos todos irmãos iguais e crescendo juntos. Desculpa, irmão, por ter entrado no meio da conversa, mas como eu estava falando de mulher, eu senti desejo de estar falando também. Marinês, a senhora quer comentar alguma coisa? Eu quero ser somente grata a Deus por tudo que acontece. E eu já disse que esse devocional a gente aprende uns com os outros. E o que eu tenho a dizer nesse momento, sabe o que é? Antes de tudo, tá na palavra aqui, 2, o capítulo 2, primeiro Timóteo capítulo 2 e o versículo primeiro diz assim, ó, antes de tudo, peço que se faça súplicas, orações, intercessões e ação de graça em favor de todas as pessoas. Ore em favor dos reis e de todos os que exercem a autoridade.
O que nós devemos fazer? A irmã Ruth, tadinha dela, porque, tadinha não, que ninguém é digno de pena aqui. Nós somos responsáveis, maiores, e somos servos do Senhor. Aonde esteja você, você é servo do Senhor. Você tem que se olhar, você própria. E você vê se você está agradando a Deus, porque, em primeiro lugar, temos que agradar a Deus e não aos homens. O rapaz lá está se trajando lá daquele jeito, vamos orar por ele, porque quem converte é Deus, quem liberta é Deus, quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. E aqui, na realidade, quem são os líderes da igreja? É eles que devem falar como se deve agir, se comportar. Aliás, inclusive, quando o apóstolo Paulo, nós estamos lendo, nós já estamos em Timóteo, quando nós estávamos lendo o Novo Testamento aqui, bate na tecla direto. O apóstolo Paulo ele chegou a falar: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E se a gente for olhar veste, questão de veste hoje, tudo bem, a gente não fica em igreja nenhuma na realidade, porque na minha igreja tem cada uma que bota a sainha apertadinha, lascada, e compridona lá no chão, mas lascada até lá no ponto que ninguém, só Jesus sabe. Então, cada qual se veste, se traje do jeito que ela quer. Mas quem vai converter, quem vai trazer à tona na mente da pessoa, que é o Espírito Santo que transforma. Eu uso a blusinha de alça, eu acho que não está desagradando a Deus e nem está indo a minha conduta. Eu tenho que saber que minhas vergonhas não podem estar sendo expostas para todo mundo ver. Né? A não ser na praia, né? Na praia que você vai botar um biquíni, mesmo assim seu biquíni tem que ser decente, porque você é diferente. Então, se você é diferente, tem que fazer a diferença, seja onde você pisa, na igreja, na rua, no seu trabalho, você é diferente. E concernente à mudança. Irmã, quando eu ia para a igreja, antigamente, estou falando com todos, não só estou falando com Ruth. Quando eu ia para a igreja antigamente, eu ficava daquele jeito, incomodada, porque a irmã está lá daquele jeito, porque o irmão está lá daquele jeito. Quem desdenha quer comprar. Não estou falando para a senhora, viu, irmã Ruth? É para todos que estão na escuta. Então, nós não devemos desdenhar nada, deixa ele lá. Eu acho tão bonitinho o rapaz com aquela calça apertadinha. Mas, mas ele vai vestir o que ele quer, ele está sentindo a vontade de vestir daquele jeito, que vai converter o Espírito Santo, né? Eu acho horrível a mulher expor suas vergonhas, porque quando você está com o vestido colando no seu corpo, mostrando as suas vergonhas, isso não é decente. Veste uma, mas ela quer vestir apertada, eu vou fazer o quê? Eu não seria a palmatória do mundo, nem vou querer converter ninguém, porque quem converte é o Espírito Santo de Deus. Entendeu? Então eu vou do jeito que eu me sinto bem e pronto. Lá na nossa igreja é normal, o pastor não anda pregando a doutrina de usos e costumes, porque existem lugares que pega usos e costumes. Mas eu acho assim, é lícito, te convém, faça. Se é lícito e te convém, faça. Agora, se não é lícito, se não te convém, para que fazer? Porque às vezes a pessoa às vezes entristece o irmão, como entristeceu a nossa irmã, Ruth. Então, faça assim, ó, irmã Ruth, faça assim. A senhora não é igual a mim, mas eu fazia assim. Quando dá esse horário, a oficina faz barulho, me desculpe aí. Eu faço assim. Eu bato meu joelho no chão e falo: Senhor, que a minha mente esteja sincronizada no teu trono, que a honra, que a glória seja para ti, que meus olhos vejam somente o teu caminhar dentro da igreja. Quando você faz isso, que você se direciona a Deus, você vai louvar a Deus. Você não vai ver o irmão que está de lá com roupa apertada, a irmã que está com a roupa apertada. Problema deles, eles vão dar conta a Deus. Não é nós que vamos dar conta. Então a senhora vai lá, irmã, bate seu joelho ao chão, porque é a coisa que a gente tem que fazer primeiramente quando chega na igreja. Senhor, toma conta do meu intelecto, toma conta da minha mente, Senhor. Toma conta de mim, Pai, que eu veja movendo o teu Espírito Santo dentro da igreja. Quando você fala isso, você se dispõe a isso, você não vê defeito nenhum. E depois, quando termina o culto, você corre para o abraço, abençoando todo mundo, orar, levantar as nossas mãos, quando a palavra diz aqui aos homens, levante
as nossas mãos, devemos levantar nossas mãos sem ira, sem contenda, santa, imaculada, sem mancha, sem sangue, sem nada. Vamos levantar nossa mão aos céus e vamos orar, porque o Senhor está aqui. Eu não me interesso quando eu estou na igreja, eu nem me interesso se todo mundo está incomodado, que eu dou glória a Deus, aleluia, que eu grito, que eu sapateio, que eu pulo. Eu não estou nem aí, sabe por quê? Porque eu estou na presença de Deus. Entre na presença de Deus, seja qual for a igreja, aonde você estiver, fique firme, firme e constante. Você está buscando é a Deus, porque se a gente ficar de galho em galho, a gente não se afirma. A gente não tem que ser folha seca levando para o que o vento leva, carrega, não. A gente tem que ficar firme no Senhor e constante no Senhor, meu amor, porque é Jesus que é o dono e autor e consumador de tudo. Antigamente, os homens vestiam vestido, vestiam saia. Se você for olhar, pelo menos eu nunca vi, mas eu já vejo assim nos filmes que passa as vestes, as túnicas, né? Então, tudo é igual. Jesus andava com as túnicas dele, a mulher também andava com as túnicas dela. Diferencial, eu acho que seria de cores, né? Porque pelos filmes que eu vejo, as cores sempre era bege, branca, as vestes. Então, nós não temos que olhar hoje, olhe para Jesus somente. Não temos que olhar hoje o defeito de ninguém, nem veste de ninguém. Jesus é o centro. Jesus que é. E nessa hora eu quero dizer, se eu machuquei alguém aqui, me perdoe, mas o certo é esse, olhar para Jesus. Vá para dentro da igreja, não saia mais não, não fuja não. Você estava lá na igreja do pastor lá do seu pai, mas você não se sente mais bem estar lá. Então fique ali, ó, na dispensação de Deus, fique firme, minha irmã. Fique firme no Senhor, feche seus olhos, adore o Senhor. É o Senhor que é digno de toda honra, de toda glória. Adore o Senhor. Não interessa se você usa joia, pedra, o que for. O que você tem, use porque Deus te deu. Agora, a única coisa que eu observo é que a gente não pode ser andar mostrando as nossas vergonhas. Então, Deus seja louvado e que Deus abençoe a todos nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Obrigado aí pelas colocações. Eu, e eu respeito, dona Sueli, a sua posição em relação a não exortar as pessoas. E eu acho que é realmente um posicionamento e uma atitude muito delicada a ser feita, né? Exige sabedoria, né? Exige sabedoria para fazer isso. Não é de qualquer forma que você faz isso, né? No caso da dona Ruth, eu me compadeço com a situação dela, porque não é uma pessoa que está dentro da igreja sentada no, né, assistindo o culto, mas é uma pessoa que está assim, né, no altar e, e pode ser sim uma pedra de tropeço para outras pessoas também, né? Então eu acho que a senhora Dona Ruth peça para o Espírito Santo te guiar, né? Te guiar nessa situação, porque às vezes nos calar nem sempre é a melhor atitude também, né? Mas que a gente peça discernimento para o Espírito Santo para que traga a revelação da melhor forma de lidar com essa situação. Seja através do pastor, seja através, né, de um diálogo direto com o rapaz, seja de qualquer outra forma que o Espírito Santo te revelar. Mas que a gente possa pedir orientação para ele né, em relação a essas questões. E eu acho que o que estava trazendo aqui na palavra é justamente sobre nós nos atentarmos à questão da vaidade, do orgulho, né? Em relação ao próximo, né? Porque muitas vezes a gente quer, as pessoas, né? Usar o que a gente tem para ser melhor do que os outros, né? Que a gente possa dar mais atenção àquilo que a gente é de verdade, aquilo que a gente tem no nosso coração. A nossa identidade, ela é formada por três pilares: pelo aquilo que a gente é, pelo aquilo que a gente é capaz de fazer e pelo aquilo que a gente tem, né? E que a gente dê cada vez menos prioridade para aquilo que a gente tem e para as nossas capacidades, né? E que a gente possa cada vez mais nos firmar naquilo que a gente é, né? Que a gente possa cada vez mais mergulhar, né, na nossa essência como filho, né, de Deus, como cristão, né? Que é transbordar o amor, né? Transbordar a generosidade, a atenção, né? Exortar com carinho, com amor, né? Não com vaidade, com orgulho, né? Com soberba, né? Que a gente possa ser modelo. Acho que foi dito hoje aqui, né, no nosso devocional que
dentro da igreja, a gente vê atitudes cada vez mais difícil hoje de ver atitudes de pessoas dentro da igreja se portando de uma forma é, respeitosa, né? Muitas vezes ou no celular, ou conversando, né? E ontem estava no culto e nessa igreja que eu vou, ela é como se fosse um anfiteatro, né? É, e deu para ver no final do culto uma família indo lá e se ajoelhando no altar, né? E a igreja inteira, tenho certeza que viu. E aquele momento, as atitudes, né? Como a gente vê como as nossas atitudes servem como modelos. Então, muitas pessoas ali, aquilo foi realmente um ato de humildade, né? De se prostrar a Deus realmente. E muitas pessoas ali, tenho certeza que dentro da igreja foi tocado. Então, da mesma forma que foi tocado por aquela pessoa que estava olhando no celular, né, que estava conversando com um amigo, que não estava agindo de uma forma desrespeitosa, também foi tocado através daquela família que foi lá e se ajoelhou, provavelmente estava agradecendo ou passando por alguma situação, né, se prostrando a Deus, né, e mostrando para todos para quem a gente realmente deve, né, deve nos prostrar. E muitas pessoas ali foram tocadas, com certeza, dentro daquela igreja, né? E que nós possamos ser modelos, né? Onde a gente passar, né? Não somente dentro da igreja, mas no nosso dia a dia, para que a gente possa provocar essa transformação. Seja através desse rapaz que está, né, no púlpito ali, às vezes não de uma forma adequada, seja, né, através de um outro irmão que está usando o ter dele, né, para se sentir mais importante. Que a gente possa, através das nossas atitudes, do nosso ser, mostrar para ele que ele é mais do que o que ele tem, né? Que ele possa se transformar, né? Que ele possa se transformar e se tornar cada vez mais, né, cristão, né? Mais próximo de Deus e luz nessa terra, né? Mais algum comentário? Podemos encerrar? Eu queria só fazer um comentário para a gente poder encerrar. É, Primeiramente, eu quero agradecer a presença dessas mulheres aí no nosso devocional. Glória a Deus, a gente ter vocês aqui e poder ouvir um pouco do que cada uma trouxe para a gente, né, das suas experiências, do seu ponto de vista. É, Isso é enriquecedor porque a gente consegue ver várias perspectivas, né, diferentes e entender um pouco do que passa na cabeça de cada um e com isso aprender mais um com o outro. E eu queria dizer que o Fábio agora no final fez uma colocação muito boa em relação ao que nós estamos discutindo. É, eu acho que nós devemos sim ter muito cuidado com a nossa conduta. Como você trouxe o exemplo da família que se ajoelhou, a Bíblia ela relata muito sobre a importância do testemunho, né? Que através do testemunho o Espírito Santo ele faz um mover muito grande na vida de outras pessoas e, e isso mesmo que você trouxe, Fábio, a importância aqui, eu acho, da leitura, o resultado é de que nós devemos nos atentar à vaidade, né? E eu acho que é isso que é, a dona Sueli também trouxe no começo, né? O Timóteo ele está lá em Éfeso, e Éfeso é uma cidade de muita vaidade, e as mulheres e os homens, assim, aqui tá falando sobre as mulheres, mas as pessoas, no geral, elas eram movidas pela vaidade, né? Pela cobiça. Então, eu acho que ele está exortando justamente a vaidade, a cobiça aqui. E eu acho que não tem problema realmente você usar um anel, um relógio, uma corrente, uma roupa diferente. Portanto, eu acho que o que é importante é você analisar o que, qual é o que está, por que você está usando isso, né? Qual é a intenção do seu coração? Você está usando isso porque você gosta de se vestir dessa forma e acha bonito, né? Você gosta do relógio que você colocou no seu pulso porque você gosta do design dele, da pulseira diferente, ou você está fazendo isso porque você quer estar com o relógio mais bonito da igreja, com a roupa mais cara da igreja, com a joia mais bonita da igreja. Então, assim, eu acho que aqui o chamado é justamente para nós nos atentarmos à vaidade, né? Que nós tenhamos cuidado com a intenção do nosso coração. E o Fábio trouxe isso no final, que foi para fechar, eu acho que foi perfeito. Então, é isso, pessoal. Vamos nos atentar com nosso testemunho e a nossa intenção do coração. Eu acho que
O mais importante de tudo, até as pessoas, alguns sábios falam que se a gente botasse em prática o amor, nada mais precisaria ser feito. Então, independente de qualquer coisa, oremos para que as pessoas vejam Jesus na gente, né? E que isso seja o epicentro de tudo aqui que nós estejamos fazendo, porque não adianta uma pessoa vir aqui e ter uma oratória perfeita, não adianta a pessoa vir aqui e ser um mestre da palavra, sendo que eu não consigo ver Jesus na voz dela, eu não consigo ver Jesus na atitude dela. Então isso não adianta. Então busquemos isso e tenhamos cuidado com a intenção do nosso coração. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Você é demais, Lucas. Amém, glória a Deus. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nesta hora nos colocamos diante da tua presença em gratidão por esse dia maravilhoso, por abrir dos nossos olhos, por nosso respirar. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por estar aqui presente, perdão, na tua presença, te buscando, Senhor, nessa hora da manhã aqui, Senhor, unidos um com o outro, num só pensamento, que é buscar, Senhor, a tua unção, a tua graça. Pai, em nome de Jesus, ser conosco, fala conosco no restante do dia. Pai, nos dê a tua proteção, a tua providência no restante do dia. Pai, eu quero te glorificar, te exaltar, Senhor, porque tu és maravilhoso. Nós te louvamos nessa manhã por tudo que foi falado aqui, que seja para o nosso crescimento espiritual. E que ninguém, Senhor, ninguém leve para um lado que não seja espiritual. Mas eu te peço que a tua palavra e tudo que foi falado entra no nosso coração de maneira suave, de maneira sublime, que o Senhor venha completar a tua obra em nossa mente, nosso coração, de tudo que foi falado aqui, Senhor. Que possamos verdadeiramente entender o que está por trás da tua palavra. Em nome de Jesus, nos dê entendimento no restante desse dia, de tudo que o Senhor quer nas nossas vidas. Pai, abençoe todos nesse devocional e aqueles que não puderem estar presentes, visita cada um deles com a tua unção neste dia. Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor. Perdoa, Senhor, porque às vezes nós olhamos para a direita ou a esquerda, olhamos para o irmão, mas nós temos que olhar para o Senhor. Nos conceda, Senhor, essa capacidade, esse entendimento, que o nosso propósito nessa terra é olhar para o Senhor, é buscar a unção do Senhor. Senhor, tira de nós tudo, Senhor, que não provém de ti. E nos dê, Senhor, verdadeiramente a tua palavra revelada. É o que eu oro, pedindo a tua proteção e a palavra revelada nesse dia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.